Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de fenômenos mecânicos. Essa é a aula 11 e hoje eu vou falar sobre dois temas para complementar a parte de energia. Um é falar sobre diagramas de energia, que é o gráfico da energia potencial em função da distância. Tá? E, a outra, e apresentando esse gráfico, eu consigo mesmo que sendo qualitativamente, tirar algumas informações importantes, por exemplo, acerca de certas posições aí, posição ocupada pela partícula, evidentemente. Tá? E uma delas é posição de estabilidade, de equilíbrio, e outra é chamada de ponto de retorno. E também a gente vai falar sobre regiões proibidas. Tá? E o outro, para fechar, para finalizar o tema, é o tema é sobre o tema energia, né? É sobre a situação geral de conservação de energia. Então, existem situações que eu discuti na aula passada que a energia mecânica ela é conservada, ou seja, a energia cinética mais energia potencial. Mas existem situações, por exemplo, que eu tenho atrito que a gente fala que a energia não é conservada, né? Mas a expressão correta é dizer que a energia mecânica não é conservada. Porque essa energia que ela é dissipada, que é o atrito, que a gente fala que é dissipada em forma de calor, né, o que essa energia vai contribuir? Essa energia, ela pode, por exemplo, no caso do atrito, aumentar a temperatura do corpo e da superfície. Né? Então, há um aumento da energia interna do corpo e da superfície, e essa energia interna não é contabilizada como sendo energia mecânica, é um outro tipo de energia, porque a energia ela vai sendo transformada. Tá? Então, você tem energia elétrica, energia mecânica, que a gente essencialmente trabalha. A gente fala da dissipação de energia, né? Que é a energia, que a força de atrito dissipa a energia. Mas a gente não fala a consequência disso, né? Consequência disso está, por exemplo, em fenômenos térmicos. E a outra energia que a gente não fala, que é a energia eletromagnética, por exemplo. Né? E tem outras formas de energia bioquímica, energia química, e assim por diante. Tá? Então, se a gente for para a relatividade, massa é uma forma de energia. Então, na hora de contabilizar a energia total do sistema, é preciso contabilizar a massa, que no caso vem com massa multiplicado por c ao quadrado, que é a famosa fórmula de Einstein. Então tudo isso é energia. Então somando tudo isso, a energia do universo, digamos, né? Não do sistema, mas todo o universo, se conserva. Tá? Então energia é uma grandeza que se conserva. Então eu vou começar falando sobre o gráfico da energia potencial. Gastar um certo tempo, que eu vou ter que esboçar um gráfico. Esse gráfico tomou um certo cuidado para esboçar. Mas para falar, né, para analisar o gráfico, eu preciso relacionar a energia potencial com a força. O que nós temos até então é o seguinte: eu tenho força, calculo o trabalho, eu vejo que essa força é conservativa a partir do momento que eu vejo que o trabalho dessa força não depende do caminho que eu adoto, só depende da posição inicial e final. Se isso acontece, eu defino uma grandeza chamada energia potencial, e ΔU, que é a variação da energia potencial, que só depende da posição, é o menos o trabalho. Essa é a definição da energia potencial. Mas aí eu consigo fazer o contrário. Dado U, eu consigo achar F, eu consigo. Né? Então, como isso é feito? Então, deixa eu colocar aqui, então, o que eu vou falar agora é diagrama de energia e estabilidade do equilíbrio. Então vamos lá. Eu vou tratar f de x
como sendo um F de x na direção Y, unidimensional, e vai ser uma força conservativa. Unidimensional. Tá? Então o que nós temos? A variação da energia, da energia que eu defino como sendo energia potencial. A variação da energia potencial é o menos o trabalho. Mas o que é o trabalho? Integral de F escalar de inicial até o fim, dr. Como eu estou no movimento unidimensional, eixo x, e a força está na direção x também, só para fazer uma revisãozinha rápida, né? F de x, e pode depender da posição, como por exemplo a força da mola. Isso aqui, ao longo do eixo x, é dxi. Fizer o produto escalar, isso aqui vai ser menos integral de f dx, de xi até x final. Bom, por outro lado, o que é ΔU? ΔU eu posso escrever como ΔU, que é diferença de energia potencial, posso dizer que é dU. Se eu integrar o dU fica U, substituo os limites inferior, que é o I, e o F. Então isso aqui é precisamente o F menos o I, que é ΔU. Tá? Então, e a integral é definida, então o que acontece é o seguinte, o integrando aqui, que é dU, ele é igual integrando desse lado aqui. É lógico que tem que absorver o sinal negativo aqui dentro. Tá? Então, o que essa equação diz da integral é o caminho contrário de escrever a forma diferencial que a gente fala, tá? dU igual a menos f dx. Tá? E do ponto de vista nosso, da física, né? Embora o matemático não goste, eu posso passar o dx dividindo. Tá? Não é o jeito mais formal de fazer isso, mas é que eu tenho que f, portanto, é menos du dx. Tá? Então, o que eu consegui fazer daqui? Dado U, eu acho F. Por exemplo, a gente viu na aula passada que a energia potencial elástica da mola é meio de kx². Se eu derivo meio de kx² em relação a x, né, caio 2, por causa da regra do tombinho, fica kx. Com sinal negativo, fica menos kx. E força igual a menos kx é precisamente a lei de Hooke, a força elástica, a força da mola. Tá? Então, isso aqui é muito útil. Tá? Então, sabendo disso aqui, eu vou construir aqui um plot de um gráfico de energia potencial em função de x. Tá? E aí eu vou analisar e qualitativamente eu vou esboçar, a partir do gráfico de U de x, eu vou esboçar o gráfico de f de x. Tá? E se eu esboço o gráfico de f de x, eu, por exemplo, eu consigo saber aonde que são os pontos de equilíbrio, tá? Que é f igual a 0. Tá? E dentro desses pontos de equilíbrio, eu vou ter classificações de equilíbrio. São 3 tipos que eu já vou, mais para frente, eu vou falar. Então, essa equação é importantíssima, é isso, essa informação que eu vou utilizar. Força é menos du dx. Tá? Agora, só um parênteses, né, que a gente gosta de abrir, porque a gente está pensando vocês no futuro, né, como aluno do BCT. Interessante é o seguinte, força é vetor, grandeza vetorial. U é grandeza escalar. Como é que eu consigo, numa equação, pegar um escalar e transformar esse cara em vetor? Tá? Se for uma dimensão, o vetor, ele é representado só com sentido, né? Porque a direção é uma só. Então, positivo e negativo. Então, aponta para um lado, aponta para o outro. Então, essa relação, tudo bem. Mas e se for uma força bidimensional, tridimensional, e o U, que continua sendo escalar, e no máximo, então, máximo não, né? Vai começar a depender não somente de x, mas x, y e z, 3 variáveis. Tá? Só rapidamente fazendo, eu consigo escrever uma coisa aqui, que é o seguinte. Força, eu vou escrever
desse jeito, ter componente I, mas também vai ter componente Y, então J, e também vai ter componente Z. E como U é função de x, y, z, a derivada se deforma e se transforma em derivada parcial. Tá? Então, o U varia com x, dá f. U varia com y, dá f, só que é a componente j. U varia com z, dá componente z, dá força. Como é feio escrever, né, isso aqui, a gente simplesmente vem aqui e faz o seguinte. F é igual a menos gradiente de U. Tá? Então esse é o operador gradiente, que é um operador derivada direcional, que mais para frente, num curso mais avançado, vocês vão ver. Tá bom? Então aqui eu fecho parênteses para tópicos avançados. E voltar para a nossa realidade, que força é menos du dx. Vou fazer aqui o gráfico de U de x e também da força. Então esse aqui vai ser meu U de x. Então, em função de x, U de x. Aqui embaixo, eu vou fazer o gráfico um pouquinho mais para cima. Eu vou fazer o gráfico de f de x. F de x. Tá? E aqui vão ter alguns pontos, que é 2, 3, 1, x1, x2, x3, que é o que vocês têm aí, né? x4 e x5. E eu vou acompanhar aqui, porque o gráfico de baixo também vai ter x1, x2, x3, x4, x5. Tá? Vai ser assim. Bom, qual é que é a cara dessa função U? Tem essa cara aqui. Ela vem aqui em cima. Depois desce. Em x2 assume um valor mínimo. Sobe um pouquinho. Depois desce. E aqui sobe. E tem esse comportamento aqui. Tá? Essa é U de x. Se fosse até em preto aqui. Esse é o gráfico. Esse é o meu comportamento de U de x. Qualitativo. E U é energia potencial. Se eu somo com a energia cinética, eu tenho energia mecânica. Então vamos supor que a energia mecânica do meu sistema esteja aqui. É constante, não depende de x. Então está aqui. Então E mec. Tá? Então dado isso aí, primeira coisa é, eu consigo obter qualitativamente o gráfico de f de x. Tá? Alguns comportamentos, por exemplo, como f é menos du dx, e lembrando que a derivada de u em relação a x, u, x, e se eu fizer a derivada, eu estou calculando o coeficiente angular da reta tangente à curva naquele determinado ponto x. Tá? Então, cada ponto onde eu vou, mentalmente eu calculo a reta tangente. Tá? Então, se eu estou aqui, a reta tangente aqui. Se eu estou aqui, a reta tangente é esse aqui. Se eu estou aqui em cima, reta tangente aqui, aqui, aqui. Nesse ponto, a reta tangente é assim. Tá? Então, mentalmente, vocês conseguem olhar o gráfico e saber se a reta tangente está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante, ou seja, o tangente é positivo ou negativo. Se o coeficiente angular é positivo ou negativo. Né? Se está enviesado para cá, o coeficiente angular é positivo. Se está enviesado para cá, no segundo quadrante do círculo trigonométrico, ele é negativo. Então, e nos máximos e mínimos da função, força igual a zero. Então eu sei onde a força é igual a zero. No x2,
que é o mínimo, no, que está meio deslocado aqui, mas teria que estar aqui, no x3 também é o mínimo, e no x4 também é o mínimo. Tá? Então isso é óbvio. Agora a gente consegue fazer um esboço que é o seguinte. Nessa região aqui, o coeficiente angular aqui é 0, né, porque é horizontal. Aí aqui o coeficiente angular é negativo, porque ele está maior que 90 graus, né, ele está tombando para cá, para a esquerda. Negativo, negativo, e chega aqui é igual a 0. Mas F é menos du dx. Então a força aqui é positiva. Tá? Então ele vem aqui, tem um certo valor máximo, que não dá para dizer exatamente o que é, mas diminui. Aí daqui para cá, o coeficiente angular é positivo. Pá, positivo e chega a 0 aqui. A força é negativa. Então é alguma coisa que vem para cá e vem para cá. 0. De x3 para x4, o coeficiente angular está tombada para a esquerda. Então o coeficiente angular é negativo, portanto a força é positiva. Então vem assim e faz isso aqui. Tá? E daqui para cá, a força é negativa e vai tender a 0. E tem esse comportamento aqui. Tá? Claro, não dá para saber a altura relativa, essas coisas, né? Porque é qualitativo, a gente não consegue, né, achar a derivada de fato, o valor numérico, a gente consegue achar qualitativo. Claro, se o coeficiente angular tem uma inclinação, né? Se o gráfico está com inclinação grande naquele ponto, o coeficiente angular é grande. Então, a força é grande. Tá? Isso qualitativamente dá para ter uma ideia. É por isso que isso aqui é só esboço de um gráfico. Bom, aí vem o seguinte. Energia mecânica está aqui. Energia mecânica é igual U mais K, que é energia cinética. E sabemos que a energia cinética é meio de mv², então é sempre maior ou igual a 0 esse cara. Tá? Então, essa região onde o U é maior que a energia mecânica, o K teria que ser negativo para essa equação valer, mas o K é positivo. Ou seja, essa região aqui, tá? Ela é uma região proibida. Classicamente. Tá? Classicamente, isso é importante dizer, já você pensando na mecânica quântica mais para frente, porque a mecânica quântica vai dizer que a partícula ela pode estar numa região proibida classicamente. Tá? Tem um comportamento bizarro. Depois eu comento rapidamente sobre isso. Aí, F menos du dx, tá? Igual a 0, isso aqui é equilíbrio. Então, esse ponto é equilíbrio, esse equilíbrio, esse equilíbrio, esse aqui vai tender a um equilíbrio também. Tá? Desde que essa função tende a ter um limite assintótico e ele aproximar de uma constante. Se essa u de x virar constante, f igual a du dx derivada de uma constante é 0, portanto a força vai a 0. Tá? Então, são esses 3 pontos mais uma região para x grande, que é o limite assintótico. Tá? Bom, então, esses pontos são de equilíbrio. Tá? Só que aqui, se você olhar o gráfico de energia potencial, é o mínimo. Aqui a força é igual a 0, portanto é equilíbrio, que é F igual a 0, mas se você olhar o gráfico de energia potencial, o gráfico é o máximo local. Então tem um mínimo local, um máximo local, outro tem um mínimo local também. É o mínimo aqui, que dá força dá 0. Então eles têm comportamentos diferentes e eles são classificados de maneiras diferentes. Tá? Então, por exemplo, eu pego esse primeiro ponto que é 0, mas origina de um vale,
né? Ele tem uma função que é côncava, U de x é côncava, tá? Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio estável. Tá? Então, o que é equilíbrio estável? É mínimo de U. Mínimo local nesse caso. Tá? Então, esse cara é equilíbrio estável. Esse não. E esse também é estável. Então, dos que tem aqui, esses dois pontos são relativos aos mínimos dos potenciais, portanto, o equilíbrio é estável. Tá? É fácil ver estabilidade e equilíbrio, eu não vou conseguir reproduzir direito aqui, porque a coisa vai estar fugindo dos meus controles, mas mais ou menos assim. A energia potencial gravitacional é mgh, é linearmente com altura, né? Então, se eu estiver numa montanha, num vale, no half pipe do skate, de um snowboard ou etc., aquele formato do objeto é o formato de U de x já. Tá? Então, se eu pego aqui e se eu faço isso, né, do jeito que vocês estão vendo aqui, já é a curva, né, já é a cara de U de x. Imagina aqui só o perfil, né, só aqui na frente. Tá? E aí eu fiz uma péssima coisa que eu peguei uma bola de tênis de mesa que é branca, porque outra bola é meio pesadinha, vamos ver se eu consigo. Aqui, tá? Então a ideia é o seguinte, no equilíbrio estável, não vou conseguir fazer aqui porque ele vai fugir, tá? Porque não é unidimensional, mas se fosse um movimento unidimensional, permitisse só vai e vem, o que acontece? Esse cara, quando eu coloco aqui no mínimo, e um pouquinho de energia, ele só vai ficar em torno do mínimo e, portanto, vai ser estável. Tá? Então essa é a situação. São os vales. Agora tem um equilíbrio que eu no topo. Pior ainda, que eu não vou conseguir. Então no topo seria isso aqui. Eu estou no topo da montanha. Aqui. Né? Aí eu coloco uma bolinha aqui. Tá? Se colocar bem exatamente no topo, vai ficar parado. Mas na prática, não. Na vida real, né? Na física do mundo real, vai ser muito difícil colocar naquele ponto exatamente no topo. Mas se conseguir, F igual a zero, é equilíbrio. Só que qualquer moleculinha que mexe ali, qualquer bactéria que for mexer ali, o que vai fazer com a bolinha? Tirar do lugar. E quando tira do lugar, não volta para o equilíbrio. Ele vai, né, se eu coloco aqui, ou rola para baixo, para cá, para a esquerda, ou rola para a direita, mas nunca vai ficar perto do topo mais. Ao contrário do vale. Tá? Então, aqui eu vou ter equilíbrio instável. Tá? Então, esses são equilíbrios estáveis. Agora, aqui eu tenho equilíbrio instável. E vai ser o quê? São os máximos. De U. Tá? E finalmente o último é chamado de equilíbrio neutro. Tá? Então, esse aqui só tem um mínimo, né, nesse gráfico, que é esse cara aqui. Não, desculpa, um máximo, que é esse cara aqui. Tá? Então, só tem um equilíbrio instável. E esse último aqui é chamado de equilíbrio neutro. U de x vai ser constante. Tá? Para cá também seria um equilíbrio neutro. Né? Mas essa é uma região proibida, então a partícula não vai estar lá, não vai chegar lá, portanto, tudo bem. Tá? Bom, aí, só vou apagar aqui. Tem um conceito chamado pontos de retorno. Tá? Bom, o que são esses pontos? Vamos supor
que eu tenho uma certa energia aqui, na posição x2 no mínimo, aqui eu tenho uma certa energia. Tá? Então vou fazer aqui. X. Aqui é x1, né? Aqui é x2. E uma partícula está indo com uma velocidade v para a esquerda. Está vindo para cá. O que vai acontecer na medida que eu vou para a esquerda? A energia potencial vai aumentando. Se a energia potencial vai aumentando, a energia cinética tem que diminuir, porque o U mais K é a energia mecânica que é constante. Eventualmente vai chegar uma hora que U vai ser igual a energia mecânica. É nessa hora que a energia cinética vai a zero. Tá? Então quando é aqui? É que eu desenhei errado aqui, mas é a posição x1. Aqui a posição x1 passa aqui. Tá? Passa aqui. Que é a posição x1. Então, em x1, V igual a zero. Então, V igual a zero, e o que acontece? Vai ficar parado ali? Aí a gente vê o seguinte. Qual é a força F em x1? Em x1, acompanhando, né? x1, a força é maior do que zero. Então, aqui, V igual a zero, mas eu vou ter uma força F para cá. Se V igual a zero, eu vou ter uma força para a direita, o objeto começa a andar para a direita. É por isso que o nome é ponto de retorno. Ele vai até aquele ponto, para instantaneamente, e tiver uma força, vai, sob a ação da força, vai se mover no sentido contrário. Tá? Então, ponto de retorno. Isso é chamado de ponto de retorno. Então, ele vem aqui, V igual a zero, e depois inicial e final, ele vai para a direita. Tá? Aí vai depender da quantidade de energia que ele tem aqui, né? Ele pode passar esse pico, né? E ir embora, desde que o U não chegue na energia mecânica. Então sempre vai ter energia cinética e, portanto, para lá não vai ter mais ponto de retorno se o gráfico mantiver esse comportamento assintótico. Tá? Bom, então esse é esse comportamento assintótico. Tem uma outra coisa de potencial que a gente chama poço de potencial. Às vezes eu chamo de potencial, mas na mecânica a gente fala energia potencial. Na mecânica quântica a gente não usa o termo energia potencial e fica só potencial. Tá? Quando eu falo potencial, me refiro à energia potencial. Tá? Então, qual é a situação? É uma situação muito específica que é o seguinte. Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui. É um vale. É um mínimo. Vamos supor que a partícula, a energia mecânica, ela não esteja aqui em cima, mas esteja mais para baixo, para cá. Tá? Então, o que acontece? Quando a partícula olha, vê um vale, vê uma montanha de um lado, montanha do outro. Ele não vai ter energia suficiente para subir toda essa montanha. Então, o que acontece? Esse cara está confinado numa região que a gente chama de poço de potencial. Tá? Aí é interessante ver o poço de potencial. Que tem esse comportamento aqui. Então, estou basicamente dando zoom naquela região. E eu vou dar outro nome. Então, a curva vai ser assim. Eu vou ter uma energia mecânica aqui. Tá? E aqui vai ser um
o mínimo vai estar aqui, vou chamar de x0, então ele pode vir até aqui, que é o x mínimo, e no máximo ele pode vir até aqui, que é o x máximo. Esse cara, essa partícula, com a energia mecânica dada por aqui, está confinada nessa região aqui, nesse poço de potencial. Tá? Essa região aqui é proibida, e toda essa região aqui é proibida também. Ela não consegue, né? Não tem energia suficiente para vencer essa barreira de potencial. Tá? E aí eu vou, então, confinada, partícula, corpo confinado, em x mínimo, x máximo. Tá? Agora eu vou analisar x próximo de x0. Tá? Qual é o comportamento se, por exemplo, minha energia mecânica não for aqui, se fosse aqui, por exemplo? Né? Relativamente próximo de x0, não tão distante. Tá? Qual é o comportamento? Bom, eu tinha falado na aula passada, ou retrasada, quando eu falei sobre energia potencial gravitacional na escala astronômica e reduzir esse cara a energia potencial gravitacional próxima à superfície da Terra, eu fiz uma aproximação, essa aproximação eu chamei de série de Taylor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa e usar a série de Taylor, tá? Bom, lá eu respondi em torno de x0 igual a 0, que o mínimo era 0. Aqui o mínimo é x0. Bom, eu já posso pegar essas coordenadas cartesianas, criar uma nova coordenadas cartesianas, de tal maneira que o mínimo fica no 0. Ou eu posso fazer depois, tá? Eu vou fazer depois. Então vai ser em torno de x0. Em torno de x0, eu vou fazer uma expansão de u de x em torno de x igual a x0. Essa expansão diz o seguinte: u de x é igual u calculado no mínimo mais derivo u em relação a x, onde é o mínimo? X igual a x0. Então você coloca no mínimo. Aí, aquela hora, aquele dia era x só multiplicado por x, mas só que agora o mínimo é x0, então eu faço x menos x0. Tá? Mais 1 sobre 2 fatorial, que 2 fatorial é irrelevante, porque 1 sobre 2 fatorial é meio, né? 2 fatorial é 2. Derivada segunda de u em relação a x duas vezes. Coloco x igual a x0, faço x menos x0 ao quadrado, e a tendência é esse cara continuar. Tá? Tem derivada terceira, quarta, quinta, etc. Infinito. Bom, olhando aqui, o de x0 é esse cara aqui. U calculado no ponto x0. É o U mínimo. Derivada de U em relação a x é a menos força, né? Calculado em x igual a x0 é aqui. Mas nesse ponto, a derivada de U é 0. Então, esse cara aqui é 0. Tá? Bom, aí eu vou ter o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Vou tomar x0 igual a 0. Isso pode fazer ou mudança no sistema de coordenadas. Tá? Então isso aqui vai ser u de x, vai ser um u de 0, mais esse termo morreu,
1 sobre 2 fatorial é meio, d2u, dx2 calculado em x igual a x0, x ao quadrado mais vai embora. Tá? Aqui. Mas, esse termo aqui é a derivada segunda de u em relação a x, calculado no ponto x igual a x0, que é igual a 0. É um número. Eu vou achar esse número de k. Tá? Moral da história. U de x, para essa situação, ela é meio de kx² mais uma constante. Ou seja, eu cheguei num potencial ou energia potencial de oscilador harmônico. É a primeira aproximação de um poço. Tá? Quanto mais próximo você estiver do fundo do poço, né, mais isso aqui vai valer. Claro, se esse cara for extremamente assimétrico e você não estiver muito próximo de x0, eu preciso colocar os termos de ordens mais altas aqui para contabilizar a simetria do potencial. Tá? Mas a primeira aproximação importante é o potencial de mola. É por isso que lá mesmo em física quântica, em outras disciplinas, esse potencial da mola meio de kx², vocês vão ver várias vezes ainda na vida acadêmica. Tá bom? Então, esse é um aspecto importante. Sobre o tunelamento, o que acontece é o seguinte, vamos supor que esse cara seja isso aqui, ó. E volte. Tá? E a energia está aqui. Então essa é a região proibida que não vai. Tá? Então imagina um negócio de half pipe. O cara quando ele está com velocidade zero e vem para cá, ele consegue subir do outro lado. Mas se ele tiver vindo com altura menor, ele não vai conseguir subir. Claro, ele vai conseguir subir como skatista, etc., porque ele vai usar o corpo dele, ele consegue fazer isso, não que não conserva energia, consiga não conservar energia, né? Mas ele usa o chão para fazer isso, né? Então é diferente da situação que a gente está analisando aqui, tá? Então é por causa disso ele consegue. Mas se pega um objeto, né? Não skatista, uma bola, mas deixa rolar, ele não vai subir, tá? Mas a mecânica quântica diz que mesmo a energia mecânica estando aqui, existe a possibilidade desse cara estar aqui. E tá aqui. E se tiver aqui, a energia, ele vai ter essa energia cinética, porque essa região não vai ser mais proibida. Então o que acontece? Esse cara escapa, tá? Ele não escapa por cima. É por isso que a gente chama de tunelamento. Tunelamento quântico, tá? Então isso é possível em mecânica quântica, mas na mecânica clássica, não. Tá? Bom, eu vou fazer um exercício sobre gráfico de U, responder várias perguntas a partir desse gráfico. É o exemplo 1. Tenho itens A e B e depois eu vou ter itens C e D. Então, exemplo 1. E fazer aqui o gráfico. X em metros e U são joules. Tem aqui 2, 4, 6. Tá? Ele vai ter esse comportamento aqui, fazer em vermelho. Ele vem aqui até o 2.
aí em 2, até em 5, não, desculpa, até 4, ele vai, vem aqui, aí vem aqui, aí até 6, ele faz isso aqui. Tá. E aqui vai ser o C, aqui vai ser o B, e aqui o A. O A, B, C são dados numericamente. A é 15, o B é 35 joules e o C 45 joules. Tá? Não vou escrever aqui para não ficar muito carregada a figura. Tá? Mas os valores numéricos são dados. Tá? E o X está dado em metros. 2, 4, 6. Esse cara está no meio, então aqui é 5. Tá? Bom, eu vou começar respondendo algumas perguntas. Tem o item A e o item B primeiro, depois eu vou para o B, C e D. O item A começa o seguinte. Eu estou aqui na posição 4,5. Então 4,5 aqui. Indo para esquerda. E a velocidade, item A, velocidade inicial. Então eu vou ter essa seguinte situação. X 4,5. E ele está indo para esquerda com a velocidade inicial de menos 7 metros por segundo. Tá aqui, indo para a esquerda, tá? E aí a pergunta é se a partícula chega na posição x menor que 2 metros. Ou seja, se chegar no 2 metros, continua, né? Porque o potencial é constante. Tá bom? E se chega, qual é a velocidade em x igual a 1 metro? 1 metro está aqui. Tá? Qual é a velocidade em x igual a 1 metro? E qual é a direção, sentido dessa velocidade, né? Então vamos lá. A energia mecânica inicial é meio, a massa m, partícula de massa m dada, velocidade vi ao quadrado, mais a energia potencial em 4,5. 4,5 está aqui. Qual a energia potencial? Mais o A. Tá? Isso dá quanto? A energia mecânica, meio de mvi ao quadrado, mais o A. Isso aqui, vamos fazer direto aqui, só vocês substituírem. A massa é 0,9 kg, VI 7 metros por segundo, o A é 15 joules, tá? E isso aqui vai dar, como resultado, 37 joules, tá? Talvez seja bom colocar, vai ficar poluído aqui, mas eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, o A 15 joules, o B 35 joules, o C 45 joules, tá? Então ele está dizendo que a energia mecânica desse cara é 37 joules e o sistema é conservativo, a energia mecânica se conserva, tá? Aí eu olho para o ponto onde x igual a 1. X igual a 1 tem energia mecânica, energia potencial, o B. O B é 45 joules. O B é 35 joules, que é menor do que 37 joules. Ou seja, ele consegue chegar, tá? Ele, então, chega em x igual a 1 metro, tá? E qual é a velocidade? Bom, a energia mecânica se conserva, então eu tenho energia mecânica no instante inicial, que estava na posição 4,5, que dá 37 joules, que é esse cara.
ele é igual à energia mecânica no ponto B. Mas qual é a energia mecânica no ponto B? É energia cinética no ponto B, que é mvf ao quadrado, que é a velocidade que eu chamei de final, né, que é no ponto B, mais o potencial no ponto B, que é 35 joules. Então, esse cara é 37 joules, esse cara aqui é 35 joules. Então, a energia cinética é 2 joules. Tá? Então, eu venho aqui, 2 joules, substituo a massa, extraio a raiz quadrada da velocidade, e aí eu vou obter que a velocidade vai ser igual a Vf vai ser igual a menos 2,1 metros por segundo. Tá? Ah, por que eu escolhi o sinal negativo? Porque esse cara estava vindo para a esquerda e quando eu analiso o potencial aqui, não tem nenhuma razão dele estar voltando, não tem um ponto de retorno. Tá? Eu não sei o que acontece daqui para frente, né? Mas a princípio, pela informação que eu tenho, ele ainda está indo para a esquerda. Tá? E depois a gente não sabe qual é o comportamento da função u para x negativo. Tá? Se ele tem um ponto de retorno e volta ou não. Tá bom? Mas isso responde o item A. O item B é calcular a... Ele está na posição próxima de 4 metros. Né? Deixa eu ler aqui direito desculpa, um enunciado, para ficar claro aqui, que eu não... O enunciado diz que quando está começando a se mover para a esquerda, x igual a 4 metros. Então está próximo de x igual a 4 metros. Tá? Qual é a magnitude e a direção dessa força? Então é isso que estou interessado em responder. Tá? Então vamos lá. Apaga tudo. Então isso é o item A. Deixa eu manter aqui ainda o gráfico. Agora a massa M está na posição próximo de 4 metros. Tá? 4 metros está aqui. E o M está à esquerda. Tá? Qual a força que age nesse cara? Aí, 4 está aqui, então ele está aqui. Ele está nessa região aqui. Tá? Então, qual é essa força? Essa força, eu analiso por aqui. Né? Eu vejo que é uma reta. Então, eu consigo calcular o coeficiente angular dessa reta. Né? Cujo ângulo é alfa. Então, o coeficiente angular dessa reta, que é o tangente de... Eu vou chamar aqui de θ. Tá? Isso aqui vai ser o coeficiente angular A, tangente de θ. Tá? Esse cara vai ser o quê? Cateto a menos do sinal, ele é igual ao tangente desse ângulo aqui dentro, que é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então é UB menos UA dividido por 4 metros menos 2 metros, mas como ele tem o ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus, então o tangente é negativo, então vem o sinal negativo aqui, certo? Só que a força e isso aqui é precisamente du dx. Só que a força é menos du dx, tá? Então vai ser mais o B menos o A. Mas o que é o B menos o A? O B menos o A é 20 joules. Por 4 menos 2, 2 metros. Joule por metro é newton. Portanto, a força vai ser 10 newtons. Tá? 10 newtons
positivos. E pela minha orientação, eixo X positivo está para a direita. Então, quando a partícula está aqui, essa força aqui está para a direita e vale 10 newtons, tá? Então, se ele não tiver energia suficiente, né? Se a energia, se for, por exemplo, se a energia total do sistema fosse aqui, aqui seria o ponto de retorno. Bateria aqui e, como a força está para a direita, a partícula aqui anda para a esquerda, para instantaneamente e começa a se mover para a direita, tá? Mas isso não foi perguntado por enquanto. Aí o item C ele tem a velocidade de 7 metros por segundo para a direita e está em x igual a 4,5, que é o igual ao anterior, só que ao invés de estar para a esquerda, agora está para a direita. E a pergunta é se ele chega ao ponto x igual a 7 metros. Ponto x igual a 7 metros está à direita de 6, né? Está aqui. Então se chega aqui em cima. Tá? Então essa análise do item C, CB, né? A próxima análise é similar ao que a gente fez no item A. Então, para o item C, eu vou ter aqui x, 4,5, partícula está aqui, uma certa velocidade de 7 metros por segundo. Tá? E pergunta se atinge x igual a 7 metros. Tá? E se não atingir, aonde que vai parar? Tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, que já fiz. A energia mecânica inicial ele está aqui no 4,5. Então, o A mais meio de M VI ao quadrado. Essa velocidade é igual do item A, só que o item A está indo para a esquerda e agora está indo para a direita. Mas para calcular a energia cinética não depende do sentido da velocidade. Então é igual. Esse cara aqui a gente já fez, mostrou que era 37 joules. E 37 joules, que é energia mecânica, é menor que 45 joules, que é o UC. Menor que o C. E o C está aqui, né? Então não chega no C, tá? Ele vem aqui, energia mecânica é menor, então vamos supor tem algum valor aqui. Então ele vai chegar aqui e parar. Qual é essa posição X final? Essa é a pergunta, tá? Que eu preciso achar essa posição final. Então vamos lá. A energia mecânica, 37 joules. Se eu achar o X final que eu estou procurando é tal que a energia cinética é zero. Então eu tenho que procurar um lugar aqui, como a energia cinética é zero, a energia mecânica é totalmente energia potencial. Então eu tenho que procurar nessa região aqui, para qual valor de X o U vai ser igual, o U final vai ser igual aos 37 joules, que é a energia mecânica inicial. Tá? É isso que eu preciso fazer. Bom, para fazer isso, primeiro eu percebo o seguinte. Olhando o gráfico, eu sei que o XF está entre 5 e 6. Está nessa região aqui. Tá? Porque de 4 a 5, o potencial é constante, de 5 sobe até o 6. Então eu sei que está nessa região. Agora, essa região aqui, X
U de x é do tipo AX mais B. Tá? Vou colocar aqui AX mais B. Ou seja, uma reta. Primeira coisa, coeficiente angular dessa reta. Tem um ângulo aqui. Ângulo que eu vou chamar agora de novo esse ângulo de θ. Esse θ é menor que 90 graus, então tangente é positivo. Eu acho que o coeficiente angular é tangente desse ângulo θ. Quem que é? Aí eu vejo esse triângulo com altura UC menos UA e a base do triângulo é 6 menos 5. Tá? Então eu olho esse triângulo aqui. Retângulo. E eu acho o coeficiente angular que é UC menos UA dividido por 6 metros menos 5 metros. Tá? O C menos o A vai dar 30 joules. Tá bom? Então o coeficiente angular eu achei o x igual a 30x mais b. Como é que eu acho b? Como se eu estivesse aqui na origem, passando pela origem, era fácil, né? No x igual a 0, né? Basta olhar x igual a... Mas não, o x não é diferente de 0. Então o que eu faço? Eu pego qualquer ponto aqui e substituo. Por exemplo, um ponto que eu vou substituir. X igual a 5, que está aqui. X igual a 5, a função tem que valer o a. Então, em x igual a 5 metros, o de 5 vai ser o a, que é 15 joules. Isso vai ser 30 vezes o x, que é 5, mais b. Portanto, b vai ser 150, 15 menos 150. Tá? Então, b vai ser menos 135 joules. Tá? Então, eu venho aqui, já achei. Eu tenho, então, u de x igual a 30 x mais b, só que b é menos 135 joules. Então, não preciso mais disso aqui. Em xf, K igual a 0. Vai parar. Tá? Então, a energia mecânica inicial é igual ao U final, que é calculado em x igual a xf. Que eu não sei, que eu quero achar. Mas a energia mecânica inicial era 37 joules. Isso dá 30x menos 135. Tá? Que é o x final. Aí eu acho o x final. X final tem que estar entre 5 e 6, porque da maneira que eu construí, né? E de fato, x final vai ser igual a 5,7 metros. Tá? E aí eu pergunto se 5,7 metros é o ponto de retorno ou não, né? Então ele vem, vai para a direita, a energia cinética vai diminuindo, zera. Então quando zera a velocidade é igual a zero, e ele tem, portanto, toda a energia como sendo energia potencial de 37 joules. Tá bom? Mas e a força? Quando você olha aqui, a inclinação positiva, só que a força é menos a derivada de U em relação a x, então a força é negativa. Ou seja, nesse ponto aqui, ou seja, ao longo de 5 a 6 metros, a força é inteiramente para a esquerda. Então o cara que estava indo para a direita, para em 5,7 e retorna. Então esse cara é chamado ponto de retorno.
tá? XF igual a 5,7 metros. Item D, parecido com o item B, se a partícula está à direita de x igual a 5 está aqui, está à direita, a pergunta é, qual é a força, à direita de 5, né? Então, aqui é 5. Calma aí. Aqui é 5, porque aqui é 6, tá? À direita de 5, então está nessa região aqui, tá? Que vale o quê? Essa função aqui. Qual é a força? Então, entender. Tem aqui x igual a 5 metros, que é aqui. Só que a partícula está um pouquinho para a direita. M. Aí, qual é a força? Tá? Se está um pouquinho à direita, então essa função é válida. Porque essa função aqui descreve esse trecho, esse segmento de reta. Então fica fácil. Força vai ser menos a derivada de U em relação a x, só que eu vou calcular em x igual a 5 metros. Tá? Então vai ser menos ddx de U, que é 30x menos 135. Portanto, a força vai ser derivada de x em relação a x é 1, então 30 multiplicando, com sinal negativo, menos 30. Constante, 0. Então a força é menos 30 newtons. Ou seja, a força é para a esquerda. Tá? Bom, a gente já sabia pela que a força era para a esquerda qualitativamente, tanto é que é assim que a gente determinou o ponto de retorno, né? Que a força estava para a esquerda. Tudo bem? Bom, então isso aí, com isso aí a gente termina de falar sobre análise de gráfico. Tá? Então, se tiver um gráfico U em função de x, né? Ver se tem máximo, tem mínimo, né? Ver o comportamento, ver qual é a energia mecânica do sistema, né? Dependendo da energia mecânica, regiões do gráfico aí vão ser regiões proibidas, porque a energia cinética tem que ser positiva, e às vezes há regiões onde a energia mecânica é menor do que a energia potencial. Tá? E aí, olhar graficamente significa a força, que é menos a derivada de U em relação a x, ou menos, vocês têm que olhar o coeficiente angular do gráfico, mas na verdade vocês têm que olhar o menos coeficiente angular do gráfico, que é a força. Tá? Bom, então é isso. Sobre o último tópico, eu vou falar sobre conservação de energia de uma forma mais ampla, embora não esgote aqui, né, o tema, porque se eu falo de energia, como eu disse ali no começo, e estou falando de conservação de energia, eu tenho que levar em conta todas as energias que fazem parte do sistema. Tem que contabilizar tudo a princípio para saber ou verificar que ela de fato é conservada. Tá? Mas nenhum experimento até hoje na física conseguiu falsificar isso ou dizer que não é válida, né? Ou seja, não se verificou a não conservação da energia, ou seja, a energia é sempre conservada. Tá? Existem, ao longo da história, em que as pessoas ficaram em dúvida, né? Principalmente em processos subatômicos, que o pessoal fazia as contas e verificava que a energia, aparentemente, a princípio, não se conservava. Então eles chegaram a postular, né, alguns cientistas, não lembro quem, em que época, né? Que época? 1900 e bolinha, tá? 1900 e pouco. Que em determinadas reações nucleares a energia não se conserva, tá? Mas depois se verificou que, na verdade,
eles não estavam conseguindo medir uma parte de energia que escapava porque essa energia estava associada com uma partícula que ninguém conseguia observar e que hoje mesmo é difícil de observar, que são os neutrinos, tá? Então, eles não tinham como saber observar que esses neutrinos carregavam energias. Mas depois o neutrino foi descoberto, mas antes disso, né, eles chegaram à conclusão que de fato são esses neutrinos que a gente não observa, carregam uma parte da energia. Então volta de novo e fala, não, a energia do universo, a energia total do sistema é conservada. Não do sistema, a energia do universo. Tá? Então é algo sagrado na física, quebrar isso, né? Se você tiver algum processo, alguma coisa que de fato não conserva energia, isso é o nascimento de uma nova física, digamos assim, né? Por que para essa situação a energia nos conserva, né? Mas até hoje não se verificou isso. O que eu vou falar aqui, depois de fazer um exemplo, é justamente discutir de uma forma mais ampla a energia. Então eu vou falar de um trabalho, de uma força externa e a conservação da energia total. Aqui não é muito comum em mecânica clássica, mas termodinâmica certamente sim, que quando a gente fala sobre energia interna do sistema, né, a gente faz o seguinte: é da nossa escolha, de acordo com a nossa conveniência, de acordo com o tipo de problema, nós definimos o que nós consideramos sistema. Tá? A física não pode mudar em relação a isso. Claro, se o problema fala que o sistema é aquilo, né, ele já está especificando, então não tem como fazer algo diferente. Mas se ninguém fala nada e eu vou resolver um problema, eu vou lá e falo, não, eu estou considerando isso aqui sistema. Tá? O que não é sistema é vizinhança. E na termodinâmica, o sistema mais vizinhança é tudo. Se é tudo, se diz que é universo. Né? Mas o universo dá aquela impressão lá que, né, você está olhando lá para o céu, você está olhando lá para as galáxias. Bom, se esse sistema, o restante toda é vizinhança, a galáxia também faz parte da vizinhança. Então, de fato, esse é o universo. Tá? Aí quando a gente olha a variação da energia do sistema, que está aqui, tá? Essa variação se deve a diferentes variações de energia. Por exemplo, a variação de energia aqui dentro ela pode acontecer com a variação da energia mecânica. Pode contribuir para a variação da energia do sistema. Mas não é só isso. Tá? Ela pode ter variação de energia porque variação da energia térmica. Tá? Ou variação da energia de interação. Você tem ligações químicas. Se você quebra essas ligações químicas, você pode estar liberando energia. Você pode estar liberando energia em forma de calor. Você pode estar liberando outro tipo de energia. Por exemplo, energia eletromagnética ou energia elétrica. Tá? Então isso é muito comum, né? Em processo químico, por exemplo. Tá? E aqui eu vou colocar tudo que eu não falei, que são outras formas de energia. Tá? Que outras formas de energia que poderiam entrar aqui facilmente, que vai ser do domínio de vocês? Energia elétrica, energia magnética, tá aqui. Tá? Isso eu estou falando num sistema relativístico que massa é importante, então mc quadrado, né, poderia estar aqui em outros. Tá? Então tem uma forma geral, é assim que a gente vê o balanço de energia. Tá? Então esse aqui é energia mecânica, energia térmica, energia de interação e outras formas de energia. Tá? Bom,
Eu vou apagar aqui por causa do espaço, mas é o seguinte. Aí eu defini sistema. Aí vamos supor que eu realizo um trabalho, desculpa, eu tenho uma força, né? E eu vou olhar o trabalho de uma força externa. Tá? Então, de novo, sistema. Eu vou ter uma força externa. Ela vai realizar trabalho no sistema, tá? E esse trabalho pode causar a variação da energia do sistema. Claro, se é trabalho de um agente externo, ele está tirando ou colocando energia. Uma situação, o trabalho está colocando energia no sistema. Então a variação da energia do sistema por causa do trabalho, por causa dessa força externa, é maior do que zero. Tá? Então, é trabalho realizado sobre o sistema. Tá? Então, essa é uma situação. Aí eu posso ter uma outra situação. Ter uma força externa, só que o trabalho o trabalho dessa força é negativo, digamos assim, em relação ao sistema. Então, o que significa? Está tirando energia do sistema. Então, a variação de energia do sistema é menor do que zero. Tá? Isso aqui, a gente, em vez de falar o trabalho sobre o sistema, a gente pode falar que é o sistema que realiza o trabalho. Tá? Um exemplo é quando você tem um pistão, tem uma certa pressão, eu vou manter essa pressão aqui. Tá? Aí, se eu solto minha mão, o que acontece? Ela vai expandir. Tá? Quem está realizando o trabalho, né? É o cara que está lá dentro, é a pressão que está realizando o trabalho. Mas e quando eu estou comprimindo, né? Quem está realizando o trabalho? Eu que estou comprimindo. Então, eu sou um agente ativo nessa hora, né? Então, ao invés de ser uma força, eu poderia pensar, ao invés da pressão, uma força puxando, mas mesmo sem puxar, se desse lado aqui é a atmosfera, por exemplo, né, e a pressão for maior, ela vai expandir. Quem que vai expandir? Né? É o sistema com sua pressão alta que está realizando o trabalho. Se ela está realizando o trabalho, ampliando o pistão, o que está acontecendo com a energia interna no sistema? Está diminuindo. Tá? Então, aqui a maneira que eu estou descrevendo aqui já também leva em conta a primeira lei da termodinâmica que vocês vão ver lá em fenômenos térmicos. Tá? Só que aqui eu só falo de trabalho. E lá vai ter que é o calor. Tudo bem? E finalmente vai ter uma situação que eu tenho uma força externa, mas simplesmente essa força externa, se eu for calcular o trabalho que age, essa força externa age aqui, o trabalho dá zero. Se o trabalho dá zero, não há variação de energia do sistema, porque essa força é incapaz de colocar energia no sistema ou retirar. Tá? Então, essa é uma discussão geral. E eu vou fazer um exemplo desse tipo aqui, bem simples, algo relacionado a expressões que já de conhecimento de vocês, mas mais para discutir um aspecto formal, que é exemplo de conservação da energia total. Eu vou pegar aqui um bloco deslizando ou andando no eixo X, que tem uma velocidade inicial VI, que tem uma força F, que eu vou chamar de força externa, e aqui eu vou ter uma força de atrito FC.
Esse cara vem aqui, vai andar e vai chegar nessa posição aqui. Aqui é XI, aqui é XF. E o vetor de deslocamento é L. Tá? E vai ter uma velocidade final VF. E aí eu vou assumir Fest, força externa, para facilitar a minha vida, constante. Que não precisa ser, mas deixa a coisa bem mais simples. Tá? E o bloco tem massa M. Tá? Bom, vou desenhar aqui para não atrapalhar lá, mas meu sistema vai ser o bloco junto com a superfície, tá? Então vai envolver a Terra também, vai ter a força gravitacional, tudo isso vai fazer parte do sistema. Quem não faz parte do sistema é a força externa. Tá? Força sistema não faz parte do sistema. Então vamos lá. Sobre o bloco, vale a lei de Newton. Força resultante é massa do bloco vezes a aceleração. Tá? Quem que é a força resultante? Na direção horizontal. É a força externa menos a força de atrito Fc. Tá? Então, a aceleração é força externa menos Fzinho cinético dividido por massa, e esse cara aqui é constante. Tá? Mas se a aceleração é constante, vale a equação aqui, que é Torricelli. Velocidade final ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a distância L, que é o módulo do vetor L, vezes a aceleração. Tá? E aí, infelizmente eu vou ter que apagar aqui, que eu não vou precisar muito mais. Aceleração, sim. Aí eu venho aqui e vou colocar VF ao quadrado menos, deixa eu ver se eu fiz isso aqui, só para seguir a nota de aula, VI ao quadrado igual 2L, acho que eu passei 2L dividindo, né? Passei menos VI para cá, passei 2L dividindo, é igual a aceleração, mas a aceleração é força externa menos força de atrito vezes a massa. Tá? Passei para cá, mas agora eu vou passar o M, né? Vou passar o M para cá, o 2 vai ficar, o L vai voltar para lá. Então, deu uma enrolada aqui, né? O M vai multiplicar aqui, o 2 está aqui, o L eu vou passar para lá. Então, primeiro termo eu vou escrever meio de M VF ao quadrado menos meio M VI ao quadrado igual a F externo vezes L menos Fzinho vezes L. Tá? Bom, eu vou isolar a força externa. Então aqui eu não vou precisar mais. Vezes L. Então a força externa vezes L é esse cara aqui mais FCL. Mais mv quadrado F menos mvi ao quadrado, final menos inicial, isso aqui é
ΔK. Mais, que eu vou passar do outro lado, FCL. Tá? Agora, para o outro lado, mais ΔU, que nesse caso é zero, que não tem energia potencial, variação de energia potencial, né? Então eu posso olhar o ΔK e ΔU igual a zero, somar o zero e ver que esse aqui é energia, variação da energia mecânica do sistema. Tá? E mais o restante aqui, FCL, e isso aqui eu coloco como sendo variação da energia termodinâmica. Início é zero, no final eu vou ter esse FCL, tá? Que é energia para dissipação de atrito, por atrito. Que esse cara aqui vai ser maior do que zero. Tá? Então, o que acontece se é maior que zero? Há aumento da energia térmica. Tá? Então, deixa eu só tirar esse aqui. E escrever aqui. Trabalho da força externa, que é esse cara, igual variação da energia mecânica mais variação da energia térmica. Tá? Não vou precisar mais aqui, essa figura. Então, o que é isso que acontece. Tá? Agora, claro, se eu quiser que esse cara seja zero, EMEC constante, o que tem que acontecer? Trabalho da força externa é igual ΔE termo. Ou seja, toda que energia que for dissipada pelo atrito, o agente externo ele tem que compensar e jogar energia lá em forma de força para manter energia mecânica do sistema constante. Tá? Então, isso é um exemplo. Por outro lado, se o sistema... Isso é uma situação. Outra situação. Sistema isolado. Sistema isolado não vai ter aquela força externa. Vai ser zero. E se tiver atrito, o que acontece? ΔE MEC igual a menos ΔE termo. Esse ΔE termo é positivo, ΔE MEC menor do que zero. Então, o que aconteceu? A energia mecânica do sistema diminuiu. Tá? Então, é basicamente assim, a gente vai trabalhar com... Eu tenho energia mecânica do sistema, que é cinética mais o potencial. Uma situação mais complicada envolve energia potencial da mola com energia potencial gravitacional, que são duas formas de energia potencial que nós trabalhamos direto. Tá? São as duas formas basicamente que nós trabalhamos. Tá? Então você tem que contabilizar todo mundo, energia cinética, energia potencial da mola, energia potencial gravitacional. Aí acontece um processo. Se tiver atrito, por exemplo, o que acontece? A energia mecânica do sistema diminui. É isso que acontece. Tá? Posso ter uma situação que eu posso ter atrito, mas tem um agente externo colocando energia. Aí teria que ver se o agente que está colocando energia põe mais energia do que o atrito dissipa ou não.
né? Ou igual. Então, é tudo questão de olhar o balanço energético. E na hora de fazer o balanço energético, né, é bastante importante utilizar a palavra, né? Energia saiu de um lugar e foi para outra, né? O trabalho realizado sobre ou pelo, né? Nisso tudo aí, no português, né, quando a gente utiliza, subentende-se um sinal positivo ou negativo. Tá? Então, basicamente vocês pararem e pensarem assim, energia que está fluindo de onde para onde, né? O que eu estou considerando positivo, né? Energia mecânica no meu sistema, eu estou olhando para o sistema. Se eu tenho atrito, esse atrito é a energia que está saindo. Então, na hora de contabilizar, esse sinal negativo, ele tem que estar de acordo, tá? Então, essencialmente isso, né? E tomar cuidado com o sinal na hora de fazer a conservação de energia. Para terminar, eu vou fazer um exemplo que é relativamente simples, mas deixa aqui para fixar os conceitos. E nos problemas propostos tem problemas mais elaborados, um pouquinho mais elaborados, digamos assim, que envolve a energia potencial com a energia cinética. Desculpa, energia potencial elástica com a energia potencial gravitacional. Tá? É tudo fazer com calma, porque só contabilizar todas as formas de energia, tá? Fazer com cuidado, escrever, matematizar, tá? E conseguir equacionar, pensando na física, sem pensar em simplesmente decorar. Então vamos lá, eu tenho aqui essa situação aqui, uma figura horizontal, e vem aqui em cima. Tá? Na região à esquerda, tem um bloco de massa M, velocidade V0 indo para a direita. Tá? E aqui, μ igual a zero, coeficiente de atrito igual a zero. Aí chega aqui. Esse ponto está uma altura h do ponto inicial do bloco. H, e ele é horizontal. E tem um atrito cinético, μc, cujo valor é dado. Uma distância d, e ele para aqui com a velocidade final igual a zero. Tá? Aí o problema pede para encontrar d. V0, 6 metros por segundo. A altura, 1,1 metro. μc, 0,60. Tá? Basicamente isso, e a massa não é dada. Então vamos lá. Como é que eu vou equacionar esse cara aqui? Inicialmente, eu tenho energia mecânica inicial, aqui é o ponto I. O que eu tenho aqui? Eu vou tomar U igual a zero como energia potencial. Então eu vou ter meio de M V0 ao quadrado. Tá? Essa é a energia mecânica em forma de energia cinética disponível na situação inicial. Aí vem para cá, desce, a energia potencial fica mais negativa, então a velocidade fica mais positiva, que aumenta, mas depois começa a subir, ele chega aqui com energia cinética, só que vai dissipando. Tá? Então, o que eu tenho é o seguinte: a energia mecânica aqui, tá? Mais o trabalho da força de atrito, tem uma força de atrito aqui, tem um trabalho realizado pela força de atrito. Então, mais o trabalho da força de atrito
é igual o que sobrou aqui, que é energia mecânica final. Tá? Mas vamos lá. Energia mecânica inicial está aqui. Meio de m V0 ao quadrado. Mais, trabalho da força de atrito é integral de... Na verdade não precisa nem fazer, porque o trabalho da força de atrito é constante, né? Então é força de atrito escalar D. Só que força de atrito é no sentido contrário do movimento, vezes coeficiente de atrito, FD, que é menos, porque não está no sentido contrário, e a força de atrito menos FD, e o módulo da força de atrito é μ cinético, força normal, vezes D. Mas quem que é a força normal quando o bloco está na horizontal? É simplesmente mg. Então é mais, mas tem um sinal negativo aqui, porque o trabalho da força de atrito é negativo, menos μc mg d é igual energia mecânica final. Mas energia mecânica final, a velocidade final é zero. Então a única coisa que eu tenho aqui é mg altura h, que é energia potencial. Essa é a energia mecânica final. Quando você olha aqui, essa é a energia mecânica inicial. Esse cara é maior que esse. Por quê? Esse menos esse dá isso. Tá? Essa contribuição é a que dissipa. Tá? Então, tome muito cuidado com isso. Um sinal aqui mata todo o problema. Bom, por que o cara não deu massa? Porque simplesmente a massa vai embora. Tá? Ele está querendo achar D. Tá? Então eu vou isolar esse cara aqui. Vai ficar meio de V0 ao quadrado menos GH é igual a μ cinético GD. Tá? Portanto, D vai ser V0 ao quadrado sobre 2, meio, né? Menos GH, dividido por coeficiente de atrito vezes G. Tá? Então, essa é a expressão final. Bom, vocês como ainda estão em fenômenos mecânicos, vocês têm vícios do ensino médio ainda, né? O que geralmente eu tenho feito aqui, isso não tem nada a ver com energia, é a maneira de resolver o problema, tá? O máximo possível eu resolvo o problema literalmente, tá aqui. Agora sim eu vou substituir os valores V0, o G, se não é dado, é 9,8 metros por segundo ao quadrado, se o problema não der nada. Então, subentende-se 9,8 metros por segundo ao quadrado. H, 1,1 metro, μc, 0,6 e o próprio G. Tá? Esse jeito que você coloca a equação, o que é interessante aqui, por exemplo? Vamos supor que o μc, em vez de 0,6, ele tem um valor menor, 0,06, menor. O que acontece com a distância? Eu estou dividindo o número por um número menor do que 1. Então o resultado é maior. Né? Então à medida que o μc vai diminuindo, D vai aumentando. Aí você vem aqui para o problema e verifica de fato. Se o coeficiente de atrito é muito pequenininho, o bloco vai andar muito. De tal maneira que se μc for a zero, no limite, o D vai infinito. Ou seja, se eu não tiver atrito, o bloco não vai parar. Tá? Então são essas análises que vocês conseguem fazer com o resultado final. Né? Então vocês veem, além de verem que faz sentido, análise dimensionalmente faz sentido, tá? Vocês conseguem ver situações que são assintóticas. Então eu recomendo fortemente, na medida do possível, vocês não substituírem isso no meio do caminho, chegarem à expressão final.
Propósito. Depois de ter feito isso, tá? Substituindo aqui, vocês vão obter D igual a 1,2 metros. Tá? E às vezes você numericamente chega num resultado um absurdo e já fala, não, isso não pode estar acontecendo, tem alguma coisa que está errada, tá? Então tem esse feeling também, porque a física tem que descrever o mundo real. Embora esses problemas, muitos sejam problemas meramente acadêmicos, mas mesmo assim não dá para fazer problemas absurdos, tá? Que violem as leis da física, tá bom? Então é isso. Com isso eu fecho o ciclo 2. Fechando o ciclo 2, vocês têm aí as tarefas, né, as avaliações finais para serem feitas. E a partir de semana que vem, quarta-feira, a gente vai inaugurar um novo ciclo, que é o 3. É um ciclo que vai ser relativamente tranquilo, porque apesar de vai ter vários feriados nas sextas-feiras, mas basicamente a gente vai ver um capítulo do livro do Serwer, livro texto, e a gente vai levar acho que 4, 5 aulas para ver, tá? Então é a parte que dá para ir relativamente devagar. Bom, então é isso. A gente se vê na quarta-feira que vem, tá? Uma boa avaliação a todos aí. Tchau, tchau.